Bem, hoje, dia 23 de janeiro de 2018, tem início mais uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, ou seja, a terceira sessão. Portanto, é do segundo período da 16ª legislatura. A presente sessão extraordinária será presidida pelo vereador Célio De Carlis e secretariada pelo pastor Ney. Portanto, senhoras e senhores, a partir de agora tem início a terceira sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa terceira sessão extraordinária. Quero agradecer a todos os presidentes dos vereadores, o público aqui presente e os ouvintes que nos vão acompanhar através da Rádio Astorga. Vamos dar início à nossa terceira sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a terceira sessão extraordinária. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Bom dia aos nobres vereadores, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Astorga. Lista de presença da terceira sessão extraordinária do segundo período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Antônio Fraga de Oliveira. Presente. Célio De Carlis. Presente. Claudinei Antônio Oliani. Presente. Claudinei De Carli. Presente. José Carlos Paixão. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Neldo Zimmermann. Presente. Osmanir Sestari. Presente. Suzy Aparecida Pucilo Zanata. Presente. Thelma Nunes. Presente. Vander José Guandalini. Presente. Encontra-se ausente José Carlos Paixão. Solicito o vereador Vander. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode se subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo. E é só então que lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, aos pecados e às blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Palavra da salvação. Solicito o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária do segundo período da 16ª legislatura, realizada às 9 horas do dia 17 de janeiro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, presidida pelo vereador Célio De Carlis, secretariada pelo vereador Pastor Ney, e contando ainda com a presença dos vereadores Maurício Ricardo Giuliani, Vander José Guandalini, Thelma Nunes, Antônio Fraga de Oliveira, Osmanir Sestari, Neldo Zimmermann, Claudinei De Carli e Suzy Aparecida Pucilo Zanata. Foi registrada a ausência do vereador José Carlos Paixão. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao vereador Pastor Ney fazer a leitura de um texto bíblico. Em seguida, o secretário fez a chamada nominal dos vereadores e a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi colocada em discussão e aprovada por todos. Continuando, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura do edital de convocação 2/2018, de 15 de janeiro de 2018, com a pauta que constou das seguintes proposições. Leitura do projeto de lei 5/2018, que altera o anexo 1 da Lei Complementar 2174/2009, de 29 de nove de 2009, que trata do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN,
e da outras providências, e discussão e votação dos projetos de lei 1, 2, 3, 4/2018 e emenda aditiva do vereador Claudinei de Carli, projeto de lei 3/2018. Ordem do dia. Projeto de lei 1/2018, que altera a forma de escolha dos representantes de órgãos não governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Astorga, Estado do Paraná, e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 2/2018, que revoga a disposição da lei 1882/2007, de 1º de março de 2007, que cria a Conferência Municipal dos Direitos do Idoso, o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Emenda aditiva do vereador Claudinei de Carli, dada ao projeto de lei 3/2018, reprovada pela maioria 5-4, com votos contrários dos vereadores Antônio Fraga de Oliveira, Thelma Nunes, Maurício Ricardo Giuliani, Pastor Ney e Neldo Zimmermann. Projeto de lei 3/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação Comercial, Empresarial e Agrícola de Astorga, a CAA, e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 4/2018, que autoriza o parcelamento dos créditos não tributários ou tributários referentes ao imposto predial territorial urbano, as taxas de serviços urbanos, o imposto sobre serviços de qualquer natureza e contribuição de melhoria e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a presente reunião, o presidente agradeceu o apoio e a presença dos nobres vereadores, convocando para a nova sessão extraordinária na próxima segunda-feira, dia 22/1, às 9 horas da manhã, e deu por encerrada a sessão, da qual foi transcrita a presente ata. Sala das Sessões, 15 de janeiro de 2018, Célio de Carlos, presidente, Claudinei Antônio Leandro, secretário. A presente ata, a palavra ao vereador Claudinei. Senhor presidente, no projeto de lei 04, eu retirei a minha emenda, mas ficou a emenda desta casa, que a prestação de conta viria através da proposta da casa e não minha, porque senão eu não tinha retirado de pauta. Se vocês... que é a prestação de conta dos devedores dos impostos do município, inclusive em consonância com o Giuliani, falou, não, então a gente pede em nome da casa. Então eu só queria que constasse que fosse notificado, tá? Eu retirei de pauta por isso, senão eu não teria retirado. Aí houve essa retirada porque viesse em nome da casa. O ato em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado já com a retífica da ata. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do material de expediente. Edital de convocação, sessão extraordinária 3/2018. Com fundamento no que estabelece o regimento interno e lei orgânica municipal, dada a relevância e urgência da votação, venho por meio deste fazer a convocação a vossas excelências para a sessão extraordinária que se realizará no dia 22/1 de 2017, no horário das 9 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, para discussão e votação das seguintes proposições que tramitam em regime de urgência. Leitura do projeto de lei 6/2018, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação Esportiva de Astorga, AIA, e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Votação do projeto de lei 5/2018, altera o anexo 1 da Lei Complementar 2174, de 29 de setembro de 2009, que trata do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Autor, prefeito municipal. Na forma do regimento interno da Câmara Municipal de Astorga, considerando a relevância e urgência de votação do projeto de lei 6/2018, caso as comissões permanentes decidam pela emissão de parecer, o projeto será submetido à discussão e votação. Astorga, 17 de janeiro de 2018, Célio de Carlos, presidente. Projeto de lei 6/2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação Esportiva de Astorga, AIA, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a essa egrégia Câmara de Vereadores o projeto de lei anexo que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação Esportiva de Astorga, AIA, e da outras providências.
O termo de colaboração tem por finalidade firmar termo de parceria por interesse público para a execução do programa Projeto Escolinha Esportiva, com o custeio parcial das despesas realizadas com a implantação e manutenção da escolinha esportiva em duas modalidades, futebol de campo e judô, bem como a aquisição de material de consumo, materiais esportivos. A escolinha de futebol de campo deverá contar com no mínimo 80 crianças adolescentes com idade de 11 a 17 anos, sendo 20 no distrito de Santa Zélia, 20 no distrito de Tupinambá e 40 na sede do município de Astorga, devendo ser no mínimo a 2 aulas semanais de 1 hora e 30 minutos cada, num total de 3 horas semanais, para a turma única de no mínimo 20 alunos com idade de 11 a 17 anos, ministradas no distrito de Santa Zélia. B. 2 aulas semanais de 1 hora e 30 minutos cada, num total de 3 horas semanais para uma turma única, no mínimo de 20 alunos com idade de 11 a 17 anos, ministrada no distrito de Tupinambá. C. 4 aulas semanais de 1 hora e 30 minutos cada, num total de 6 horas semanais, para a turma única de, no mínimo, 20 alunos com idade de 11 a 14 anos, ministradas na sede do município de Astorga. D. 4 aulas semanais de 1 hora e 30 cada, num total de 6 horas semanais, para a turma única de, no mínimo, 20 alunos com idade de 15 a 17 anos, ministrada na sede do município de Astorga. A escolinha de judô deverá contar com, no mínimo, 50 crianças adolescentes com idade de 6 até 16 anos, devendo ser, no mínimo, a 2 aulas semanais de 1 hora e 30 minutos cada, num total de 3 horas semanais, para a turma única de, no mínimo, 25 alunos com idade de 6 a 9 anos, ministradas na sede do município de Astorga. B. 2 aulas semanais de 1 hora e 30 minutos cada, num total de 3 horas semanais, para a turma única de, no mínimo, 25 alunos com idade de 10 a 16 anos, ministradas na sede do município de Astorga. O valor do repasse será de até R$ 34.100 pelo período de 8 meses, valor que a administração pública, como parceira, irá dispor de pagamentos mensais de R$ 3.050 para a execução do programa. Ressalta-se que a escolha da entidade se deu através do processo administrativo 12/2017, parceria, chamamento público 4/2017, homologado em 11/1/2018. Outro sim, solicito que o alusivo projeto de lei seja apreciado e votado em regime de urgência. Paço Municipal, aos 12 dias do mês de janeiro do ano de 2018. Antônio Carlos Lopes, Prefeito Municipal. É só, senhor presidente. O projeto de lei número 5, que altera o anexo 1 da Lei Complementar número 2174, de 29 de setembro de 2009, que trata sobre o imposto de serviço de qualquer natureza. Autoria do prefeito municipal. Então o executivo pediu que nós tirássemos de pauta esse projeto, que eles estão fazendo uns estudos mais elevados, para que não causa mais o mesmo transtorno que deu com a chegada desse projeto. Então peço aos nobres vereadores, nesse termo de pauta, para um estudo melhor do executivo. Agora, passando para a ordem do dia, nós vamos chamar aqui o professor Danilo e o secretário de esporte, o Marcelo, para nós pegar o parecer das comissões e ele suspender a sessão por 5 minutos e ele vai dar um esclarecimento para nós sobre o projeto da escolinha de judô e do esporte de Astorga. Então, convido os seus vereadores e o público presente que nos aguarde rapidinho, estamos de volta. Então, nós vamos ouvir agora a palavra do diretor de esporte, Marcelo Giuliani. Bom dia a todos. Alguns já cumprimentei na entrada. Isso que o Guto estava falando aqui a respeito dos R$500, é os R$500 que são destinados à compra de materiais.
Tá tudo anexado, não sei se vocês têm aí, se foi passado para vocês as notas fiscais dos ganhadores, né? Eu acho que é até um valor muito pequeno, perto do que a gente precisa com as crianças. A gente tem crianças que não tem dinheiro nem para comprar uma camiseta. Então, um kimono, que a gente sabe que tem um valor elevado, e quando a gente fez o projeto, o prefeito achou necessário que a gente colocasse esses R$500 aí de compra de material para a gente ter uma flexibilidade. A gente sabe que a prefeitura tem licitação para algumas coisas, tipo camiseta, uniforme esportivo, mas a gente não tem a flexibilidade que a associação tem para a gente conseguir comprar. Se vocês verem aí, tem camiseta que sai R$17 na compra direta que a gente faz com pesquisa de preço, orçamento, e vem de uma qualidade ótima. Diferente das coisas que são entregues para a prefeitura, que às vezes tem um valor muito caro e a gente sabe com uma qualidade ruim. A gente vai na fonte, entra na empresa, conversa, explica que é um projeto social. A gente tem o ouvido do dono da empresa, às vezes, junto com a gente ali, para sentir o que está acontecendo no município e saber que é um projeto grandioso, é um projeto que atende as crianças carentes. Às vezes a gente sai lá com mais coisa até do que a gente compra, pelo fato da gente ter essa conversa pé de ouvido e ter a liberdade de fazer a escolha, lógico, com o preço melhor e com uma qualidade mais garantida, assim a gente pode dizer. A gente sabe que quando a gente assume um departamento, a gente tem muita dificuldade. A gente sabe que sobra de um mandato para o outro, né? A gente chega faltando uniforme, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o uniforme de futebol de campo a gente só tinha um e um faltava. Se vocês tiverem a oportunidade de ver aí, vai estar camiseta de goleiro que faltava. A gente pegou mais 4 jogo de camisa, calção, meião e shorts, para economizar para a prefeitura e tentar usar o mesmo uniforme que foi usado nos outros anos. Porque a gente sabe que é difícil lidar, some as coisas, o nosso local precisa de muitas melhorias, a gente sabe tudo disso, né? Então, tudo foi feito para economizar e para cuidar do dinheiro do povo que é investido nesse projeto que a gente tem feito ali com muita obrigação e gratidão à prefeitura. Esse ano a gente atendeu mais de 250 crianças, o Danilo está aqui, o mínimo é 50. A gente trabalha com muito mais que isso, né? 80, 90 crianças. E assim, esse mês está sendo difícil. Todo dia eu tenho 3 ligações. Quando que vai começar os projetos? Quando que vai começar os projetos? A gente anda na rua, o pessoal perguntando. O prefeito me liga, quando que vai começar? Porque assim, a gente tem muita cobrança. E os projetos são desenvolvidos geralmente com crianças que têm algum tipo de dificuldade já na escola, dependem de algum auxílio esportivo para tentar melhorar a índole dessa criança, tentar melhorar o convívio dela na sociedade. E muitas dessas crianças, os pais não têm condição de colocar numa academia, de fazer o investimento que a criança precisa. E a gente com isso tenta resgatar, né, a moral dessa criança, tentar colocar ela de novo no convívio social. E isso a gente está fazendo através do esporte, não formando atleta, formando cidadão, né? Nosso lema é formar o cidadão. O atleta, o ganhador, o campeão, ele vem de benefício para a gente. Então, sempre tentando formar o cidadão dentro das 4 linhas, dentro do tatame, e que é o nosso projeto junto com o Danilo e com os nossos outros professores que a gente tem no departamento. Eu estou aberto a algumas perguntas, se vocês quiserem, para a gente estar respondendo a vocês. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, a presença do Danilo aqui, do Marcelo, secretário de esporte, ao plenário, né, e aos nossos ouvintes que vai estar podendo nos acompanhar. Um bom dia, um bom início de semana e que possamos ter uma boa semana. Bom, eu não fiz nenhuma emenda a esse projeto, até porque eu gostaria que essa Casa de Lei, até junho, a gente tivesse um projeto, Marcelo, junto com a Secretaria de Esporte, para a gente abrangir um pouco mais. Até o volume de recurso, eu acho que é necessário, uma abrangência melhor para atender mais alunos, mais pessoas, mais crianças, eu acho que podemos estar trabalhando isso, e por um outro lado, acrescentar o pessoal da capoeira, porque também existe uma cobrança. A questão dos pais estarem cobrando, eu percebi porque a gente também é cobrado.
né? Imagina vocês que estão na área, o Danilo e o prefeito, né? Porque o pessoal, o executivo é quem dá continuidade. E gostaria que nessa discussão até junho, Marcelo, e aí eu deixo esse compromisso com você para que traga junto essa casa, para que eu acho que nós possamos definir um valor maior e definir 12 meses, porque eu percebi que quando chega dezembro e janeiro, os professores ficam desesperados. Até porque, e o projeto fala 8 meses. Então a gente abranger 12 meses, com atendimento que se dê aí, é claro, no meado de dezembro, aí uns 15 dias, isso é normal, até porque muitos viajam, uma coisa ou outra, mas que a gente possa fazer desse projeto uma excelência para essas crianças, né? Para que elas possam chegar a um objetivo, porque eu tenho acompanhado vocês na escolinha, né, de futebol, e acompanho muito o judô. E eu vejo a fala do Danilo e a disciplina que traz para os alunos e o comprometimento de um aluno com o outro. Quer dizer, ali já fica, né? E traz duas coisas importantes que eu acho que o Brasil precisa resgatar, né? A nossa crença, porque é trazido através de uma oração, e o patriotismo, a civilidade. Então eu acho que dá para a gente fazer esse trabalho, acrescentar, parabenizar você a princípio por esse trabalho, né? É claro que nós, legislativo, votamos as leis, o executivo executa, mas eu acho que dá para discutir um valor melhor, um projeto, já conversamos, já trocamos algumas ideias de bastidores, eu, o Vando, a Suzy, o nosso presidente Sérgio, o próprio Juliano, a gente já conversou, por isso que não trouxemos e não trouxe uma emenda, porque eu espero que até junho nós possamos ter um projeto de excelência que realmente atenda aos 3 distritos, atenda os nossos bairros e a nossa população de Astorga. Obrigadão, Marcelo. E obrigado, senhor presidente. Só respondendo, eu acho que faz parte da parte jurídica a questão dos 8 meses, porque o ano passado também, se não me engano, foi 8 meses, né? Mas não tem, a gente pode, a hora que alcançar os 8 meses, a gente fazer uma nova licitação, né? Um novo chamamento público e tentar já fazer o engajamento para não parar, né? Porque eu acredito que não possa parar, né? E o ano passado a gente demorou muito para começar, como era começo de mandato, a gente teve todos aqueles problemas, né, que o começo de mandato tem, então tem todos os prazos que a gente tem que respeitar, para não ferir a parte jurídica, e dar sequência no novo projeto. Né. A questão da capoeira, até a gente já tinha conversado, outro dia eu conversei com o Lebrão a respeito disso, precisa ver se a gente tem capacidade do recurso livre para ser inserido nessa área esportiva, ou sair da área social, que também atende os projetos que podem ser feitos, e, né, a área da saúde, algumas coisas também acho que acredito que pode ser feito. Talvez não seja na minha área esportiva, mas eu dou maior apoio, se precisar a gente consegue fazer, monta os projetos para a gente conseguir votar aqui na Câmara e atender a população. A gente sabe que tem gente que trabalha de graça, faz trabalho voluntário aí, para levar o nome do esporte, para conseguir, né, fazer essa parte esportiva que às vezes a gente deixa uma lacuna aí. Sei que isso é real e eu estou disposto a ajudar o que vocês precisarem através dos projetos para a gente fazer, atender a população de uma forma melhor até, com um incentivo a materiais de consumo que a gente sabe que precisa. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Osmanir. Senhor presidente, vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Astorga, meu bom dia. Eu só quero fazer uma complementação aqui, senhor presidente, ao Marcelo e ao Danilo que estão presentes, que eu vou falar em nome da casa, não vou falar no meu nome, não. Nós estamos, assim, convictos que vocês fazem um ótimo trabalho na sociedade, e nós estamos aqui para apoiar isso aí. Tá? E eu quero dizer, senhor presidente, que os demais vereadores, além do que já foi citado o nome aqui, nós também estamos junto com esse projeto de lei, que foi citado 3 nomes mais um, e ficou 8 em aberto. Então eu quero deixar bem claro que os demais estão de acordo com esse projeto de lei. Senão fica assim, só eu. Todos. Pelo menos os demais vereadores que não foi citado o nome. Marcelo, parabéns. Danilo, que faz presente, parabéns. Nós estamos aqui de braço aberto para recebê-los vocês. Em outras oportunidades, você só se inscrever. Eu tenho certeza que a casa vai estar de braço aberto para recebê-los
em explicações para que vai de encontro com a sociedade e essa meninada que vocês fazem um ótimo trabalho. Parabéns a você, Marcelo, e a Danilo, e a toda a equipe que faz parte do esporte de Astorga. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade presente aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Astorga, e em especial Marcelo Giuliani, diretor de esportes do nosso município, e também ao Sansei Danilo Espíndola. É muito bom estar aqui para votar projeto nessa dimensão, sem discussão, e o que mais que nos dá satisfação é conhecer o trabalho que vocês têm prestado no nosso município. Isso é muito bacana. Estar aqui na presença do Marcelo e parabenizá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do nosso município. Eu acho que o maior destaque até agora foi o campeonato regional de futebol, que teve o Distrito de Sara como campeão da Liga de Nova Esperança. Foi algo bacana. Assim, a comunidade comentou bastante o desempenho do esporte no nosso município, e você, Marcelo, está de parabéns quanto a isso, tem aqui o meu respeito. Falar do Caminhos para a Suavidade, projeto do Danilo, é algo também louvável para nós. Já tive a oportunidade de conversar com o Danilo, encaminhar crianças que precisavam de uma atenção especial, e o Danilo, sempre com o coração aberto, amoroso, de paizão dessas crianças, tem levado não somente a filosofia do judô, do esporte, mas também a família. Acho que isso faz uma grande diferença. Estar aqui hoje votando para que esse projeto seja aprovado na Câmara diante da administração pública, para mim é um prazer imenso. Deus abençoasse que todos os projetos fossem dessa forma. A gente vê o trabalho realizado, vê o sucesso do esporte do nosso município, vê o sucesso do projeto Caminhos da Suavidade, e vê que é possível fazer um mundo melhor, a começar pela nossa cidade. Parabéns para vocês. Sou favorável a gente aumentar esse recurso aí, para a gente ampliar essa condição que vocês já vêm trabalhando. E da minha parte, eu, Wander Gondalini, conto sempre comigo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecer a palavra do Marcelo. Agradecer a visita dele aqui, que nos honra bastante. Cada vez que vem um secretário aqui trazer o seu projeto, engrandece essa casa, porque os vereadores sabem o que está votando. Então, cada visita que você veio, pela segunda vez, o mesmo projeto, então você vê que o povo se entusiasma. Os vereadores votam com convicção aquilo que está sendo esclarecido. Obrigado, Marcelo. Vou passar a palavra agora para o nosso professor de judô, Danilo. Danilo, seja bem-vindo com as palavras. Primeiramente, bom dia a todos, todos os presentes. Hoje, na realidade, ontem, pela parte da tarde, falando não como locutor, não como sensei, falando como ser humano, eu estava preparando o material e vendo o quanto o judô já criou história dentro de Astorga. Eu tinha recortes lá que eu nem imaginava. Que assim, quando você vê que está criando história em um local, é muito prazeroso. Porque hoje os meus alunos, hoje que nós temos alunos aí de 5 anos. Então são crianças que começaram com a prática do judô com 9 anos, a gente pega hoje eles já em fase de mudança, de transformação na voz, de transformação no estilo. Antes saía com o pai, hoje já não sai mais, já está indo para aquela fase adolescente. Então a gente vê o quanto é importante o esporte. Todos, tá? Muitas pessoas falam, você é judoca? Sim, sou judoca, mas eu gosto do karatê, futebol, capoeira, qualquer meio de inserção para a sociedade hoje, o esporte é uma válvula. Isso eu digo como pessoa que usou o judô como psicólogo, usou o judô como família, porque na parte que eu mais precisei foi onde eu iniciei o judô, com problemas de escola, com problemas na rua, com problemas no bairro. O judô ele veio a me ajudar, e até hoje, como vida, ainda incentiva, porque o judô fala, a nossa filosofia oriental, nós temos uma filosofia que segue um padrão que é universal. Eu morei em Portugal
O judô que hoje eu faço aqui é o mesmo de lá. Você pode ir na Rússia, vai ser o mesmo método do Seisei Jigoro Kano. Então, é um esporte filosófico. É um esporte que antes de você aprender a se defender, antes de aprender a atacar em competições, você vai aprender primeiro a sua essência como ser humano. Então é aquela coisa, o aluno ele entra no judô, ele já entra com uma outra psicologia, né, de querer bater, de querer... Só que aí, devagar ele vai descobrindo a filosofia do esporte. Ah, como que eu faço para fazer isso? O maior combate no judô é evitar o confronto. Então é isso que o aluno aprende. E aprendendo isso, ele vai evitar o confronto para a vida. A gente também tem situações durante variadas situações. Só que assim, a gente, como ser humano, a gente é falho. Mas a gente vai lá no fundo e lembra da filosofia que você aprendeu desde criança. Então isso eu digo. Astorga hoje, quanto mais escolinhas, quanto mais professores, quanto mais pessoas trabalhando com o esporte, vai ajudar no ensino, vai ajudar nas metas. Eu só aprendi a ter meta na minha vida quando eu comecei a fazer judô. Eu só fui aprender o que é ir na igreja porque o meu sensei até hoje eu chamo ele de senhor e eu tenho uma visão superior dele como pai. É um pai que eu não tive. Um pai que perdi no... eu não tenho... Como várias crianças aí, eu não tenho pai desde os 12 anos de idade. Então, é assim, hoje a gente vê, para entrar no assunto do projeto, a gente vê que tem muitas crianças que estão com problema de violência na escola, estão com problema, pega coisa do coleguinha, só que assim, a gente se vê na infância e a gente se projeta hoje como adulto que não existe ser humano que não tenha uma parte de disciplina, não existe ser humano que não empregue a filosofia. O que existe hoje, principalmente a nível de Brasil, o que falta é a cultura, o que falta hoje é o ser humano aprender a respeitar. Não tem como o ser humano aprender a respeitar, sendo que ele não tem o respeito dentro da própria casa. E hoje a gente tem crianças aí que nós recebemos, por exemplo, com um histórico hoje que às vezes nem diretor de escola não quer na escola deles e está sendo um dos melhores alunos do judô. Então, e devagarzinho ele vai transformando essa realidade. Ele vai, nós somos muito cobrados hoje, não sei se vocês conhecem, a nossa Federação Paranaense de Judô é muito séria, tem credenciamento técnico todo início de ano. Lá nós temos psicólogo, nós temos... são cursos que nós temos que fazer, que se não fazer, eles não liberam a nossa licença como professor. E assim, os nossos projetos hoje, o que eu mais vejo é o nível dos nossos atletas, que a gente está começando, como eu falo para o nosso secretário de esportes, a gente está na base, e hoje, não projetando, também a gente não quer só isso. Hoje eu, como ex-atleta, graças a Deus, eu tenho meu histórico, que foi... Da onde eu saí, eu considero que foi muito bom o meu histórico hoje como atleta. Mas assim, aqui dentro de Astorga nós temos talentos. Crianças que às vezes eu pegava treinando sem kimono. Sem kimono, você vê o talento. É como no futebol, por exemplo. Às vezes as pessoas falam, quem que vai render no futebol? Tem criança que tem um talento e não é descoberto. Não é descoberto por falta de escolinha, por falta de recursos, até mesmo de algum município que não investe. Só que quero declarar que Astorga está de parabéns. Hoje eu sou realizado como técnico, faço outras funções, todos conhecem, mas assim, a nível de judô, a nível do que o esporte fez e faz para mim, eu falo, invistam muito no esporte, a todos vocês, o esporte. Hoje eu atendo alguns alunos ali agradecer até o pessoal do CREAS, eu atendo alguns alunos que já estão em outra fase. E a gente vê que assim, o respeito que eles pegam dentro da filosofia, dentro do esporte. A hora que eles começam a praticar e abdicar, conhecer aquela filosofia. Assim, a gente hoje, eu estou aqui do lado do pastor, a religião fundamental. Só que dentro do esporte, ele vai se encontrar dentro da religião também. Na realidade, hoje nós trabalhamos isso, que o atleta ele precisa não somente de trabalhar, porque os métodos do judô é educação, disciplina, respeito. São os 3 primeiros critérios.
A criança entra, nós temos hoje fundamentos que trabalham isso. Depois é desenvolvimento da técnica, por último está a força. Ao contrário de alguns esportes, porque assim, a força está por último. A criança aprende que ela tem que ter esses 3 critérios básicos. Então eu digo assim, hoje, esse ano, com certeza vai ser um ano competitivo para nós. O município, o ano passado, nós tivemos participações, tivemos atletas até que ficou em quinta colocada no estado. Tivemos a nível aí, nós fomos em 2 jogos, tá? E eu vi que nós temos um grande potencial, tá, de ter atletas ingressando não somente a nossa delegação, mas também delegações do Paraná, que nem foi a seletiva agora no mês de outubro, e eu fiquei em casa me remoendo, porque eu não mandei nenhum atleta, mas assim, nós estamos em fase de... Nós somos um bebê perto de cidades como Maringá, tem cidades que já tem 20 anos de tradição no judô, só que as últimas competições, todas as competições, o judô de Astorga esteve presente no pódio. Então, eu agradeço a oportunidade de vocês, agradeço a todos por estarem também junto os pais que sempre estão conosco, e falo, nós precisamos muito da ajuda de todos, da sociedade, o atleta. Por exemplo, a gente volta em janeiro, eu volto com o meu particular. Só que os nossos projetos voltam agora em fevereiro. Só que os atletas, eles, depois das 10 da noite, você sei quanto que vai voltar. Então são crianças que hoje tiram o judô como válvula de escape. Tá? Porque tem muita criança que vai encontrar o abraço no judô, vai encontrar aquele carinho que não tem em casa. Eu mesmo fui uma criança que eu encontrei o carinho com o meu sensei. O meu sensei. Tanto é que o meu sensei hoje, ele fez um trabalho dentro da FEBEM, em São Paulo. Ele resgatou hoje ele tem atletas que é casado, que são formados também no judô, que mudaram a vida totalmente em prol de um esporte. Tá? E eu falo o esporte, não só o judô. Um leque, eu venho de um projeto com a qual me pegaram na rua, que eu dava todo tipo de trabalho, tá? Eu costumo dizer que quando a gente está em reuniões com os diretores do CRAS, eu dava todo tipo de trabalho. Às vezes eu pego um aluno, chega com um histórico e fala, esse aluno é assim, Ih, não chega a 30% que eu era. Então eu vejo, porque eu fui um aluno problemático. Desligar relógio de casa para mim era o básico, entendeu? Assim, são coisas que na adolescência, os jovens não têm esse discernimento. Ele só vai ter a postura a partir do momento que você der a postura. Ninguém vai querer, todo mundo quer o mais fácil, né? Então eu falo para vocês, invistam muito. Eu quero agradecer o nosso secretário de esporte, tá? Nosso secretário de esporte, quero agradecer porque ele foi a pessoa que me recebeu hoje dentro de Astorga através do esporte, me recebeu como pessoa, como profissional, e esses projetos só tendem a aumentar, porque nós temos que ter não só o judô, temos que ter também, como foi dito, capoeira, temos que ter o karatê, temos que ter outros professores trabalhando. Quanto mais criança no esporte, menos criança nas ruas. Danilo, a gente conhece o seu trabalho, a gente acompanha mais ou menos o seu trabalho, sabe a dificuldade, mas a sua coragem, o seu entusiasmo que nos leva a... Quantos atletas perdidos que não tem por aí, que podia ser uma natação, né, uma natação, um tênis, que se não existem essas escolinhas aqui na região. Então, como você falou, tinha karatê, boxe, né, com essas lutas, né? Quantos atletas bons que tem por aí que não é aproveitado por falta de oportunidade, certo? Agradecer mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, e assim nós vamos atender seu pedido. Então vamos passar agora para a ordem do dia. Projeto de lei número 6, 2018, autoriza o chefe do Poder Executivo firmar termo de colaboração com a Associação Esportiva de Astorga, AEA e das outras providências. Pede deferimento das sessões prefeito municipal. Com a palavra, senhores vereadores. A palavra, vereadora Suzy Pucilho. É um projeto louvável, no qual eu sou totalmente favorável. Esse termo de colaboração é como o Claudinei colocou, que nós deveríamos até expandir mais,
porque é um projeto de esportes e esse projeto ele vem de encontro com a necessidade da população, dos alunos, para se criar uma disciplina entre esses alunos, que como o Danilo expôs, que são alunos aí que vêm, que têm problemas de escola, e o esporte ele acaba transformando essas crianças, esses adolescentes em um cidadão. Então, eu tenho acompanhado o trabalho do Danilo, não é de hoje, ele foi nosso professor do meu filho também, quando era ainda criança. Então, a gente sabe do compromisso que ele tem com essas crianças, do trabalho espetacular que ele tem feito no município de Astorga, e quero parabenizá-lo por esse trabalho, e também ao nosso diretor de esportes, o Marcelo, porque a gente tem acompanhado também o excelente trabalho que tem feito. Então, coloco aqui que sou totalmente favorável e que venham novos projetos e que aloquem outros esportes também e que dê oportunidade para mais crianças e adolescentes do nosso município. Obrigada. Queremos agradecer, então, a presença do Marcelo, Danilo, tá? Pelo esporte na nossa cidade sendo bem desenvolvido. Parabenizar pelo trabalho executado nesse ano 2017, o qual nós tivemos aí o futebol, né, e através do time do Estado, sendo campeão tanto da Liga aqui de Astorga, quanto da Liga de Nova Esperança, e foi um excelente trabalho, foi principalmente ali no Isala, né, onde a equipe sagrou-se campeão, mas pela quantidade de pessoas em torno ali daquele campo de futebol, principalmente na final. Então, parabenizar pelo trabalho realizado no final do ano, em comemoração ao aniversário da cidade, onde nós tivemos aqui aquele time de futebol, um jogo muito gostoso com aquele pessoal. O trabalho desenvolvido na escolinha de futebol, pelo Ademir, também no judô, pelo Danilo, que realmente possa continuar dando frutos, né? E esses frutos ele vai vir através também de uma parceria com a Câmara Municipal que está engajada nesse meio, né? Do ano passado, logo no comecinho, tivemos talvez um pouquinho de divergência para começar o trabalho, por não conhecer talvez, né? Mas defendemos a causa, colocamos aí tudo diante da sociedade, um meio que vocês poderiam estar trabalhando. Naquela época, naquela ocasião, já foi dito, foi falado que, oxalá, se nós tivéssemos mais dinheiro, mais oportunidade, né? Então, tivemos conversando através de um projeto ali também para um Vila Olívia, né? Para um tênis, quem sabe, né? Futuro aí. Então, quero parabenizar, somos totalmente favoráveis a esse projeto e que possamos abranger mais esportes ainda nessa sessão. É que muitas vezes nós votamos projetos aqui para tirar pessoas das ruas, né? Para tirar pessoas com uso de drogas, e nós investimos muito dinheiro nisso. Sendo que se nós investíssemos muito menos no esporte, eu acho que nós seríamos mais vencedores. Então, parabenizando e alegrando também por estar fazendo parte desse trabalho e que esta casa, com certeza, vai estar sempre apoiando o trabalho de vocês. Obrigado, senhor presidente. Olá, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes no plenário e aos ouvintes da Rádio Astorga, o nosso cordial bom dia. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Departamento de Esportes, no seu geral, em todas as categorias, tem recebido bastante elogio da comunidade. E isso, nada mais, nada menos, é um reconhecimento de um trabalho que está sendo bem feito. Não só pelo diretor de esporte, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui e estar parabenizando toda a sua equipe do Departamento de Esporte, no geral. E dizer também que muitas vezes nós falamos de recursos, né? Lógico,
que um trabalho, quanto mais recursos ele estiver disponível, pode-se alcançar patamares mais elevados. Mas o principal nisso tudo é saber gerir esses recursos. Que nós sabemos que dentro da estrutura do nosso município, os recursos são escassos, sim. Mas pedimos sempre, todas as reuniões que nós participamos aqui juntamente com o Executivo, isso no geral todos os vereadores têm essa preocupação, e nós sempre estamos pedindo para que se invista mais no esporte. Porque nós temos certeza de que o esporte e a educação são parceiros, se completam. E o que for investido em esporte dará resultados. Não somente como o Marcelo disse aqui. É lógico, formar campeões também. Mas a parte social é importante. Formar cidadãos. Eu gostei muito de ouvir essa palavra aqui. O Danilo também disse, né? Dentro da filosofia de estar trabalhando o pessoal, o psicológico da pessoa e estar encaminhando. A criança que se encaminha desde pequeno no esporte, ele é bem orientado. Dificilmente ele vai incorrer em certos erros durante a sua trajetória. Porque a base da educação é isso. Não se educa um filho só dentro de casa, não são só os pais. Os professores têm uma carga nesse complemento de educação muito grande. Talvez até mais do que dentro de casa. Porque os nossos filhos vão aprender no dia a dia. É na rua, é na escola, a convivência e como se formar um bom cidadão. Então quero parabenizar mais uma vez ao Departamento de Esporte, na diretoria do Marcelo, que está surpreendendo, está fazendo um bom trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, senhor presidente, votar um projeto desse é gostoso, né? Porque a gente sabe da importância, né? O meu próprio filho Nicolas hoje ele faz judô e a gente vê a satisfação e o respeito e o carinho que ele tem pelo sensei dele, né? E até a gente usa um pouco da artimanha em casa, porque quando às vezes sai um pouquinho fora da linha, eu falo, ó, o que o sensei falou, né? Então a gente usa um pouquinho desse poder. Mas é interessante que nós possamos discutir agora esse ano e trago ao Marcelo esse comprometimento, porque nós não temos assessoria, Marcelo, nesta casa, mas precisa de um projeto que realmente discute as outras categorias esportivas. Porque nós temos hoje a ginástica, e não é barato quando a gente paga do bolso. A gente sabe disso, né? O meu filho, ele não está inserido no projeto, mas para a gente manter, senhor presidente, não é barato, né? E aí tem as promoções, né, Danilo, também. E eu vi, a minha filha, ela participa da ginástica. Também é interessante quando a gente fala da questão do karatê. Tivemos o atletismo agora no início de ano, que foi muito bom, mas pouco divulgado, Marcelo. Tanto é que eu só fiquei sabendo que tinha o atletismo porque eu saí. Se eu não tivesse saído de casa, eu não tinha ficado sabendo. E pude acompanhar. E muitos atletas, senhor presidente, veio pedir para que a gente também investisse no atletismo. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem uma oportunidade. O Juliano traz uma questão, que a gente sabe que é uma questão de gestão pública, mas muitas vezes gastamos dinheiro em coisas indevidas que poderia ser voltado. E eu fiz um comentário aqui, e eu percebi que o Osmanir, não, os demais vereadores, mas não foi, é que a gente conversa com alguns vereadores com mais facilidade, e por isso que não houve uma emenda, e até não houve uma conversa anterior, Osmanir, a respeito do esporte. Por quê? Porque não houve uma emenda. Se tivesse tido uma emenda, alguma coisa, mas eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de sentar, discutir as categorias esportivas que nós temos. E também propor de que forma nós queremos, como nós queremos, para que ajude ao Marcelo, ajude os professores e ajude os pais também
cobrar dos alunos também um pouco do respeito, da disciplina. Não deixar só para os professores, mas a gente como pais também fazer a nossa parte. É um projeto bom, a gente tem orgulho de votar, e eu espero que a gente possa votar o ano que vem, respeitando o que o Marcelo disse que teria que ser de 8 em 8 meses, mas que seja então votado assim no seu vencimento, para que possa tocar o ano todo, independente de quem será o próximo governo, mas o projeto está aprovado, está caminhando, segue em frente, e que as nossas crianças possam ter tudo isso que foi colocado pelo Danilo, pelo Marcelo, e que nós sabemos que é importante. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. A palavra, vereador Antônio Fraga de Oliveira. Senhor presidente, senhor vereadores, todos aqui presentes no plenário, meu bom dia. Eu queria só falar para o Marcelo, que eu já conversei com o Marcelo, que incluía aí a aula de capoeira. Nós temos lá no Vila Olívia, terça e quinta, aula de capoeira. E tem mais ou menos 30 pessoas. E os vereadores dão aula lá de graça. Entendeu? Não cobram nada. E eles pediram para... Então eu falei com o Marcelo, né, Marcelo, para nós montar um projeto, para ver se o ano que vem, até o fim do ano, consegue também incluir o capoeira nesse trabalho. Entendeu? E queria pedir também ao Marcelo, o negócio da escolinha, Marcelo. Ver se dá para mandar para o Vila Olívia lá, uma escolinha para o Vila Olívia também. Né? E eu estou pedindo, o pessoal está pedindo que mande para o Vila Olívia, porque tem no distrito, vai ter no distrito, e nós podemos pedir também para o Vila Olívia. E parabenizar o Marcelo e o Danilo pelo trabalho que está fazendo. O Marcelo eu já conheço o trabalho dele, parte do esporte, um trabalho excelente, e o trabalho do Danilo também, que o povo está falando, muito bom. E vamos ver, Marcelo, se não inclui aí o capoeira. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Continua livre a palavra. Só queria concluir a palavra que o Marcelo falou aqui, e o Danilo. Eu tiro o exemplo do time de futebol do Içara. O Içara tem um jogador lá, o Içara foi campeão da Liga de Colorado, campeonato municipal e campeonato da Liga de Nova Esperança. Por que o Içara está sendo campeão? Porque tem um professor que chama Ademir Spagnol. 80% desses jogadores do Içara todos passaram pela escolinha do Ademir, pelo departamento de esporte da escolinha do Ademir. O Ademir educou esse povo. Você vê a educação do time do Içara é quando tem um banco de reserva. Ninguém quer ficar no banco. O Ademir fala com aqueles meninos lá, menino, modo de dizer, tem jogador lá de 30 e poucos anos, que o Ademir educou. Se eles põem o jogador no banco e eles ficam quietinhos, se entrou no intervalo, durante a partida, você não vê uma conversa de um jogador responder para o Ademir. O Ademir tem aquele jogador na mão, como se fosse filho do Ademir. Acho que nem os filhos não respeitam o Ademir como esses atletas. É por isso que o time do Içara hoje vem sendo bem administrado. A diretoria, o Darcy, o Carneiro e o Ademir Spagnol tem que tirar o chapéu, como disse o Marcelo. Isso daí é educação, isso veio de berço. O time do Içara é educação que o time do Içara tem. Você não vê uma briga, um jogador do Içara, discussão, mais fácil apanhar e correr do que enfrentar. Então, parabéns à equipe do Içara pela administração. O esporte. Esse esporte não vem de hoje. Não é feito... Esse campeonato do Içara é quase todo veterano. É jogador que passaram pelas escolinhas do futebol de Astorga através do Ademir Spagnol. Então, continua livre a palavra. Quero agradecer a presença do Marcelo, do professor Danilo, o Felipe, a pena que é corintiano, né? Mas não tem problema, não. Quero agradecer aos vereadores pela paciência, pelo convite e agradecer, tem todos um bom fim de semana. Depois... Desculpa. Vamos para o projeto de votação. Eu me empolguei aqui. Então coloco o projeto em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Desculpa, porque na hora o Marcelo pediu a palavra e eu... Então quero agradecer mais uma vez a todos e tenham todos um bom dia e um bom fim de semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós.